Os brasileiros que viajam ao exterior vão ter acesso ao cartão de vacinação internacional em até 5 dias, sem precisar sair de casa. A medida também vai trazer uma economia de 120 milhões de reais por ano. O certificado comprova a situação vacinal do cidadão e é exigido por mais de 100 países atualmente. Laura vai viajar a trabalho para o Peru na semana que vem. Mesmo sem ter certeza da necessidade do certificado internacional de vacinação para entrar no país, ela deixou o que estava fazendo e correu para este posto da Anvisa no aeroporto de Brasília. Como eu moro longe, moro no Lago Norte e essa viagem a trabalho surgiu inesperadamente, de última hora, eu não consegui fazer o agendamento online. Já a Esther deixou para fazer o documento na última hora. Ela veio com a filha pouco antes de embarcar para a Turquia, mas conseguiu ser atendida. Eu tive que vir bem mais cedo por conta do medo mesmo de não conseguir tirar esse certificado. O Certificado Internacional de Vacinação, ou profilaxia, é uma espécie de carteirinha internacional de vacinação. Por meio dela, o cidadão prova às autoridades de imigração que está devidamente vacinado contra diversas doenças. Em países como Austrália, Bahamas e Tailândia, não é permitida a entrada sem esse documento, inclusive para conexão. E agora a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a emissão digital do certificado. Um documento que é aceito em nível mundial. Então é esse tipo de exemplo que o Brasil precisa dar, de compromisso com as pessoas, de compromisso de servir e de transformar. Funciona assim: após tomar a vacina em uma unidade do Sistema Único de Saúde ou em algum dos serviços de vacinação privados credenciados, o interessado deve fazer a solicitação pelo site Portal de Serviços. O processo pode levar até 5 dias úteis. Uma vez analisado, o usuário receberá uma mensagem avisando sobre o certificado para impressão e assinatura. O arquivo fica disponível sempre que necessário. A digitalização é resultado de uma parceria entre a Anvisa e o Ministério da Economia. Augusto aprovou o novo sistema. A gente já faz muita coisa pela internet, né? Não precisa sair de onde você está, já ganha esse tempo, esse esforço. Então é mais um serviço que a gente pode usar à distância. O Brasil é o primeiro país a oferecer um serviço online e gratuito de emissão desse certificado, que é exigido em mais de 100 países. Com a medida, o governo deve economizar mais de 120 milhões de reais por ano. Só para você ter uma ideia, aqui em Brasília, o aeroporto internacional é o único aeroporto que eles têm em todo o estado de Goiás e adjacências. Você tem que ir até o aeroporto, você tem que ser vacinado no teu município, andar 300, 400 quilômetros, chegar no aeroporto, pegar uma filinha, que são 2.000 por dia, né? E para tirar e voltar para sua casa. Nos próximos 24 meses, vamos converter mais de 1.000 serviços públicos em serviços digitais. Serviços com mais transparência, mais eficiência, mais possibilidade de acompanhamento, de melhoria de gestão, de ganho de efetividade para a população que está lá na ponta. São os nossos pagadores de impostos, aqueles que dão a receita que permite ao governo fazer melhores políticas públicas. O lançamento do novo serviço digital foi feito durante o evento em comemoração aos 20 anos da Anvisa. O órgão vinculado ao Ministério da Saúde foi criado em 1999 e regulamenta assuntos ligados à saúde, como, por exemplo, permissão para medicamentos serem comercializados no Brasil, assim como cosméticos e agrotóxicos. A Anvisa faz 20 e com certeza fará 20 mais 20 mais 20, crescendo tecnicamente. A ciência se impõe. Não existe pergunta que não possa ser feita. Não existe evidência que não possa ser questionada e solicitada. Agora, a Anvisa não pode ser um entreposto comercial burocrático onde um país planta dificuldades para que as pessoas possam empreender, investir, sabendo da estabilidade das regras e estabilidade das leis. E o ano da Seleção Brasileira de Karatê começa para valer neste final de semana com a disputa da primeira etapa da Liga Mundial em Paris.
Ao que tudo indica, os próximos meses vão ser alguns dos mais importantes na vida de todos eles. Antes de começar, um alerta. Essa é mais uma reportagem sobre Karatê que vai falar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Um hábito difícil de abandonar desde que o Comitê Olímpico Internacional anunciou a entrada da modalidade no programa olímpico em agosto de 2016. A edição desse ano do Campeonato Brasileiro é especial. É o primeiro grande evento disputado aqui no Brasil desde que o Karatê se tornou um esporte olímpico a partir dos Jogos de Tóquio em 2020. Mas apesar de muitos jovens, alguns atletas brasileiros fazem parte da seleção principal e podem conquistar vaga para as Olimpíadas de Tóquio em 2020, ano em que o Karatê vai estrear em Jogos Olímpicos. Bom, em nossa defesa, tem uma justificativa para isso. É realmente muito importante para eles. Hoje o foco da confederação e de todos os atletas é se classificar para os Jogos Olímpicos. Nosso objetivo esse ano é os Jogos Pan-Americanos e, claro, que todo mundo possa conseguir a classificação olímpica, porque esse ano é um ano decisivo para a classificação olímpica. E é mesmo. A corrida rumo a Tóquio iniciou em setembro do ano passado, quando os resultados nos principais campeonatos do Karatê mundial começaram a contar pontos num ranking específico de classificação para os Jogos de 2020. Esse ano serão 11 competições oferecendo essa preciosa pontuação. O ranking fecha precisamente no dia 6 de abril de 2020 e vai automaticamente garantir a vaga para os 4 primeiros de cada uma das 6 categorias, 3 femininas e 3 masculinas. Existem outras 2 chances para chegar em Tóquio. No pré-olímpico, que vai ser disputado em Paris, um mês depois do fechamento do ranking, ou nos Jogos Pan-Americanos desse ano, em Lima, no Peru. Seja qual for o caminho, o que eles querem é chegar no ponto final da trajetória, que é lá no Japão, impossível negar. Na verdade, a gente assim, sempre treinou para ser o melhor do mundo, independente de estar nas Olimpíadas ou não. Então agora, a gente sempre quis ser campeão mundial. Agora, nosso maior objetivo é ser campeão olímpico, assim. Eu sou da época que a gente ouvia falar de Olimpíadas, e isso era um sonho distante, né? Comecei a Karatê em 2000, então eu passei por todo esse ciclo. Agora não, as Olimpíadas não. E graças a Deus eu tenho essa oportunidade, né? A cada dia que passa, esse sonho antigo fica mais próximo de se tornar real. O assunto Olimpíada não é recorrente apenas nas reportagens sobre o Karatê nos últimos anos. Ele também domina as conversas entre os atletas. E aí pode morar o grande perigo, pensar em 2020 antes de 2019. A preocupação é tão válida que a comissão técnica até procurou ajuda. Existe até um trabalho feito por uma psicóloga, né? A Alessandra Dutra, que é uma psicóloga do Comitê Olímpico, que tem feito um trabalho bem próximo dos atletas, justamente tentando identificar todos esses pontos aí, né, da preparação mental que são importantes, né? Mas relembrar a importância do presente é um trabalho diário que também cabe a eles próprios. A gente não pode ficar pensando muito hoje nos Jogos Olímpicos, né? Afinal de contas, a gente tem que conquistar essas vagas, são inúmeras as etapas, vai ser um ano recheado, muita competição acontecendo, Jogos Pan-Americanos em agosto, Pan-Americano em março, então tem muita coisa. Aí eu peço licença para adiantar o tempo e chegar logo aos Jogos de Tóquio. Com que expectativas o Brasil desembarcaria se a competição fosse hoje? Bom, são 3 brasileiros entre os 10 melhores do mundo nas respectivas categorias, incluindo o Vinícius, número 1 na categoria 60 quilos, e a Valéria, 5ª colocada na categoria 55 quilos. Existe confiança de que a gente chegaria para disputar algo grande. Nós temos atletas muito bem preparados, que estão aí no topo do ranking mundial de suas categorias. São coisas que fazem com que a gente sonhe no bom sentido, mas com o pé no chão e sabendo que é real. O
O fato de o futebol ser considerado a paixão nacional já seria por si só um grande incentivo para despertar interesse nas crianças pelo esporte. Mas com a prática, as crianças podem aprender muito mais do que fazer gols. O futebol é uma linguagem universal de milhões de crianças no mundo. O esporte não é um privilégio, mas um direito fundamental das crianças, de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança. O futebol desempenha um importante papel na preservação desse direito infantil. Em Paracatu, a escolinha do Paracatu Futebol Clube atrai cada vez mais crianças e adolescentes. O treinador dos alunos explica a importância do esporte na vida e no desenvolvimento dos alunos. É uma metodologia de bem iniciação, né? É a mesma metodologia que alguns clubes profissionais grandes de elite usam. Porque nessa faixa etária, a gente precisa, como treinador, ter uma cautela, muito cuidado, porque eles estão bem no início de uma carreira. Então, é uma metodologia bastante prazerosa para a criança, né? Com alguns jogos pedagógicos, onde a criança vai aprender brincando, de forma que ela vai ter mais prazer pelo esporte, pela modalidade, né? E não frustrar tão cedo. Aqui os pequenos se exercitam, extravasam energia e, mais do que isso, aprendem lições como disciplina, organização e ter metas e sonhos. Desde agosto de 2018 eu comecei a treinar aqui. Foi sempre tentar se tornar um profissional um dia. E quem pensa que a escolinha de futebol é só para meninos, se engana. Aqui as meninas brilham tanto quanto. Vendo na televisão, meu irmão também joga tem muito tempo. Suas amigas, alguém mais joga futebol? Você incentiva alguém também a gostar desse esporte? Minhas colegas, eu chamo elas para jogar. Você pensa em seguir uma carreira profissional no esporte? Sim. Se é bom para as crianças, melhor ainda para o futuro do esporte. Acreditando na força do futebol e principalmente dos prodígios que podem surgir em nossa cidade, o Paracatu Futebol Clube tem investido na sua própria escolinha de futebol, de olho em futuros craques. Jeito e determinação eles já têm. O nosso principal objetivo é a formação de um caráter, de um cidadão de bem, né? E depois sim de formar um grande jogador de futebol profissional. E o objetivo principal que nós temos, além desses dois, é de formar um jogador para a equipe principal do Paracatu, né? Porque senão não faria motivo nenhum ter a base. Então a gente prepara, tira os defeitos, coloca qualidade, né, aprimora a habilidade de cada um e depois entregamos para o sub-20, para o sub-19 e enfim para o profissional. E a edição de hoje do MB Notícias termina aqui. Continue ligado na nossa programação também pelo mbnews.tv.br e ainda pelo facebook.com/mbnews e pelo canal YouTube Jornalismo Paracatu. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite e até o próximo encontro. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2.
Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos Marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária.